Será que havia relação direta entre a escravidão e a cor dos escravizados? Eu recebi essa pergunta do nosso inscrito Rogério Roger e vim aqui tentar respondê-la para ele e para todos vocês. Mas desde já deixa aqui o seu like, curta o vídeo, se inscreve aqui no canal, vai nos ajudar muito. É preciso compreender que a escravidão ela é um fenômeno de longa duração, o que significa dizer que você pode pesquisar este trabalho em diversas sociedades humanas e por um longo tempo. Ou seja, é um processo que existe há muito tempo na humanidade. Por exemplo, havia escravidão em Roma, na Europa medieval, havia escravidão na China dinástica, e nós não podemos dizer que esse fenômeno de alguma forma cessou. Só para vocês terem uma ideia, nos dias atuais, existem mais pessoas em trabalho análogo à escravidão, ou seja, submetidas à escravidão, cerca de 45 milhões de pessoas, do que no final do século XIX no mundo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conferir essa informação. Se nós pensarmos nos modelos escravistas que foram adotados por diversas sociedades e em diversas partes do mundo, não seria correto nós dizermos que a cor ou a raça foram critérios de escravização. Mesmo porque esse conceito de raça no tempo histórico ele é muito recente, é um conceito da virada do século XVIII, século XIX. O que nós podemos falar em relação à escravidão africana é que a maioria dos africanos que foram escravizados e levados para a América do Norte, Central e do Sul são provenientes das regiões oeste da África, da região ocidental da África e também da região leste, onde hoje é a região do Moçambique, e que essas populações desta região são quase hegemonicamente negras. Isso nós podemos dizer. Mas neste ponto é importante fazer uma observação. Apesar do conceito de raça conectada ao racismo ser utilizado a partir do século XVIII e XIX, e o processo de escravidão já ter começado na África no século XV, nós não podemos ignorar o fato de que os europeus utilizaram das teses racistas para legitimar a escravidão e o tráfico de escravizados, fazendo assim manter milhões de pessoas sob um regime cruel durante, no caso do Brasil, por 3 séculos e meio. A primeira captura de escravizados na África, por exemplo, foi na África Atlântica e foi feita pelos portugueses. Eu falei um pouco dela no vídeo anterior. Quando eles chegaram na cidade de Lagos, no Algarve português, trazendo os escravizados do oeste africano, o cronista Azurara relatou o seguinte: era uma maravilhosa coisa de ver. Cá entre eles havia alguns de arrazoada brancura. Presta atenção nisso. De arrazoada brancura, formosos e bem apresentados, e outros menos brancos que queriam se assemelhar a pardos, outros tão negros como etiópios, tão desafeiçoados assim na cara como nos corpos que quase pareciam aos homens que os guardavam. Percebe aqui que ele está falando que foram capturadas pessoas de pele clara e que havia entre os guardas pessoas que tinham a cor de pele iguais a daqueles mais escuros que estavam ali? Mesmo porque a primeira captura foi no Golfo de Arguim. E onde é o Golfo de Arguim? Na Mauritânia, no norte da África. E ali viviam povos africanos de pele escura e já havia muita mestiçagem também com os árabes desde o século VII. A conexão entre raça e a condição de escravizado ela é na verdade fruto de teorias racistas criadas no século XVIII e XIX. Teorias de superioridade intelectual do homem branco caucasiano. E essa superioridade não é apenas em relação aos negros, mas também estabelecida em relação aos asiáticos, aos indígenas das Américas e também superioridade sobre as mulheres. Em relação ao Ocidente na Antiguidade Clássica, além da superioridade militar, havia a ideia do outro como bárbaro. Um pouco mais adiante na história, um novo paradigma se formou, os civilizados e os não civilizados. Erasmo de Roterdã fala sobre isto em 1530 em seu tratado sobre a civilidade. O sociólogo Norbert Elias vai aprofundar essa questão quando ele diz que o processo civilizador partia de uma ideia de autorregulação e controle dos impulsos humanos, algo que a Igreja e a sociedade ocidental, através da nobreza, estabeleceram como paradigmas civilizatórios.
de forma que todos os indivíduos que não agissem desta forma seriam considerados não civilizados. Vou dar um pequeno exemplo. Quando o explorador veneziano Cadamosto, a serviço do infante Dom Henrique de Portugal, chegou no reino dos Wolofs, ele disse: "Este rei não é semelhante aos dos cristãos, porque o seu reino é de gente selvagem e pobríssima." Veja bem essa observação que ele fez. Ele estava nesta região onde algumas das maiores minas de ouro, que eram as minas de Bambuque e Burré, estavam. E um dos motivos dele estar lá não era somente para adquirir escravizados, mas também para comercializar o ouro ou comprar o ouro daquelas pessoas. E há um relato interessante dele ainda, onde ele diz que os homens destes países fazem muitos serviços femininos, como são fiar, que é costurar, lavar panos e outras coisas. Em outro trecho ele diz: "Os homens e mulheres deste país são limpos de si, porque lavam todo o corpo 4 ou 5 vezes cada dia, mas no comer são porcos e sem nenhuma decência." Preste bastante atenção, em relação aos 4 ou 5 banhos do povo Wolof, não era somente algo cultural, mas também algo que estabelecido pela própria religiosidade, porque muitos deles já eram islâmicos. E havia as 5 orações por dia. E havia a prática de se limpar antes das orações. Então é algo recorrente. E com relação ao comer com as mãos, está muito mais relacionado à visão que os europeus tinham de civilidade, como comer com talheres. Perceba o olhar etnocêntrico ocidental que se julga civilizado. Logo, o europeu que não tinha a prática do banho diário ou com certa frequência antes do século XVIII, e ele vê com estranheza o africano com seus 5 banhos, e enquanto comiam, utilizando talheres, achava estranho aqueles que comiam utilizando as mãos. Então nós podemos perceber que a escravidão ela teve outras questões envolvidas que não fosse necessariamente a cor. E é importante pensar aqui que quando conectaram negros, racismo, escravidão, a África, criaram um estigma tão cruel que ainda hoje, no século XXI, muitos não conseguem dissociar a imagem do negro ou da negra dos escravizados, ou mesmo conectar essas identidades de negros e negras aos seus ancestrais africanos, ligados a povos com cultura própria, com língua própria, com religião própria, com modos de vida muito próprios. Então, os europeus utilizaram sim das teorias racistas para manter a escravidão, para legitimar a escravidão e fazê-la se tornar tão duradoura como foi no caso do Brasil por 3 séculos e meio. Obrigado, Rogério, pela pergunta e obrigado a todos que ficaram comigo até aqui. Se você também tem uma pergunta, escreva aqui nos comentários, eu teria o prazer de tentar te responder. E lembre-se, tudo tem história, tudo é história. A África tem muita história e eu vim aqui contar ela para você.